Continuando então sobre Política Nacional de Atenção às Urgências, né? Desenvolver estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir, agravos, proteger a vida, educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a equipe de indivíduos e coletividades. Ou seja, ela visa também desenvolver estratégias que vão promover qualidade de vida. O que é isso? Estratégias que vão identificar situações de emergência. Então a gente vê, por exemplo, medidas em relação ao combate a acidentes de trânsito, né? São medidas utilizadas para prevenir situações de urgência e emergência através do quê? De uma ação educativa, não é? A gente não vê um monte de propaganda, divulgação do Ministério da Saúde, por exemplo, Ministério da Saúde, de tudo em relação a fumo, né, a drogas. Então, todas essas informações vêm perante essa parte da Política Nacional de Atenção às Urgências, tá? Promover a qualidade de vida, a saúde, prevenir agravos, proteger a vida, educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde, tá? Fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de atendimento às necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente e transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da construção de mapas de risco regionais e locais e da adoção de protocolos de prevenção, atenção e mitigação dos eventos. Então, aqui, para a gente coordenar alguma coisa, para a gente coordenar e executar um projeto de estratégia para prevenir, por exemplo, situações de urgências, a gente tem que conhecer o público que a gente vai atender. Nesse caso aqui, a área de atuação. Então, vamos comparar. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade enorme, comparada a Pindamonhangaba, uma cidade bem menor, certo? Vocês concordam que lá em São Paulo, a coordenação desses projetos estratégicos, ele tem um olhar muito mais intensificado do que em Pinda? São Paulo é uma cidade que tem um trânsito muito mais agitado, né, comparado a Pindamonhangaba. Então, é nessa situação, conhecer a área, né, conhecer todo o distrito, conhecer o território, para em cima daquelas dificuldades apresentadas por aquela região, desenvolver projetos estratégicos. Uma cidade, pessoal, não é igual a outra. A necessidade de uma comunidade, de um local, não vai ser necessariamente igual a outra, tá? Então, daí a importância desse gerenciamento estratégico, certo? Contribuir para o desenvolvimento de processos e métodos de coleta, análise e organização dos resultados das ações e serviços de urgência, permitindo que, a partir do seu desempenho, seja possível uma visão dinâmica do estado de saúde da população e do desempenho do Sistema Único de Saúde em seus 3 níveis de gestão. Por exemplo, pessoal, nós estamos vivendo hoje uma pandemia, né, mundial. É uma situação de urgência, concordam? A gente tem que ter medidas preventivas, medidas emergenciais para combater e impedir que muitas pessoas sejam acometidas pelo vírus Covid-19, certo? Então, para que a gente chegue a essa conclusão, foi feito o quê? Uma coleta de dados. Em cima dessa coleta de dados, foi feita uma análise. Depois que foi feita uma análise, houve uma organização desses resultados para daí então a gente colocar algumas medidas de ação relacionadas aos serviços de urgência, tá? Então, vocês viram como os governos, de um modo geral, vamos ver aqui no nosso país especificamente, começaram a se movimentar, montando hospitais de campanha, né? Liberando mais leitos de UTI, divulgando mais a questão da importância do distanciamento social. Por quê? A gente se viu numa situação de urgência
em alguns casos, uma situação de emergência, onde aquela pessoa já apresenta uma dificuldade respiratória intensa e precisa de uma ventilação mecânica, né? E diante dessa situação, para que isso não vire uma situação emergencial como um todo, foram levantados dados, né? Coletados dados, analisados, organizados, para daí então pensar numa solução. O que eu posso fazer? É isto, tá? Integrar o complexo regulador do Sistema Único de Saúde, promover intercâmbio com outros subsistemas de informações setoriais, implementando e aperfeiçoando permanentemente a produção de dados e democratização das informações com a perspectiva de usá-las para alimentar estratégias promocionais. Gente, ninguém consegue trabalhar sozinho. No SUS, é a mesma coisa. Um município não consegue trabalhar sozinho. Ele precisa do apoio do Estado e precisa também do apoio federal. Então, o intercâmbio, né, essa correlação, essa troca de informações entre outros sistemas de informações voltados para a saúde, no caso no SUS, é primordial, é importantíssimo para que a gente consiga ter sucesso em tudo que a gente tenta desenvolver quando a gente pensa em prevenção às urgências, tá? E além disso, a gente também tem que ter um olhar de aperfeiçoamento permanente. Conforme a gente vai vivenciando e vai passando por situações de urgência, a gente também vai se aperfeiçoando, a gente vai aprendendo, se aprimorando, tá? E sabendo como usá-las futuramente.